Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Conhecendo a Bíblia. E no vídeo de hoje vamos responder a um quiz bíblico de 20 perguntas de nível médio. Aqui, vamos mergulhar nas profundezas da Palavra de Deus enquanto testamos os seus conhecimentos. Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos à primeira pergunta. Pergunta de número 1. Como era chamado o etíope que resgatou Jeremias da cisterna? Alternativa A, Ebed-Meleque. Alternativa B, Obed-Edom. Alternativa C, Nebuzaradã. Alternativa D, Malalel. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Ebed-Meleque. Em Jeremias capítulo 38 e versículo 11 está escrito: Assim Ebed-Meleque tomou consigo os homens, e entrou na casa do rei, debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos, e roupas velhas, e desceu-os a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Pergunta de número 2. Qual é o nome da filha de Zilá, uma das esposas de Lameque? Alternativa A, Diná. Alternativa B, Naamá. Alternativa C, Ana. Alternativa D, Ada. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Naamá. Em Gênesis capítulo 4 e versículo 22 está escrito: E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, o artífice de toda a obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Pergunta de número 3. Qual era o nome da esposa de Urias, o hitita? Alternativa A, Mical. Alternativa B, Eunice. Alternativa C, Basimate. Alternativa D, Batseba. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Batseba. Em 2 Samuel capítulo 11 versículo 3 está escrito: Davi mandou alguém perguntar a respeito dela, e lhe disseram: Não é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita? Pergunta de número 4. Qual profeta foi incumbido por Deus de cortar seus cabelos e barba usando uma espada afiada? Alternativa A, Oséias. Alternativa B, Jeremias. Alternativa C, Ezequiel. Alternativa D, Amós. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Ezequiel. Em Ezequiel capítulo 5 e versículo 1 está escrito: E tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como navalha de barbeiro a usarás, e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Então tomarás uma balança e repartirás os cabelos. Pergunta de número 5. Qual monarca teve seu corpo suspenso nas muralhas de uma cidade? Alternativa A, Saul. Alternativa B, Roboão. Alternativa C, Josafá. Alternativa D, Acais. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Saul. Em 1 Samuel capítulo 31 e versículo 10 está escrito: Puseram as armas de Saul no templo de Astarote, e penduraram o seu corpo no muro de Bet-Sean. Pergunta de número 6. Quem, sendo filho de Eunice e neto de Lloyd, desenvolveu uma amizade com Paulo? Alternativa A, Natã. Alternativa B, Lucas. Alternativa C, Miqueias. Alternativa D, Timóteo. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Timóteo. Em 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 5 está escrito: Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Pergunta de número 7. Qual pessoa foi vítima do mesmo método de execução que ela planejava usar para matar seu inimigo? Alternativa A, Amã. Alternativa B, Absalão. Alternativa C, Acabe. Alternativa D, Nabal. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Amã. Em Ester capítulo 7 versículo 9 está escrito: Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: Eis que a forca de 50 covados de altura que Amã fizera para Mordecai, que falará em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: Enforcai-o nela. Pergunta de número 8. Qual é a sétima igreja mencionada no livro de Apocalipse? Alternativa A, Esmirna. Alternativa B,
Laodiceia. Alternativa C, Filadélfia. Alternativa D, Éfeso. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Laodiceia. Em Apocalipse capítulo 3 e versículo 14 está escrito: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Pergunta de número 9. Paulo sugeriu a Timóteo que tomasse qual bebida para lidar com seus problemas de saúde? Alternativa A, suco de romã. Alternativa B, caldo de legumes. Alternativa C, leite. Alternativa D, vinho. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, vinho. Em 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 23 está escrito: não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Pergunta de número 10. Quem, por amor, teria suas orelhas furadas de acordo com a tradição bíblica? Alternativa A, os hititas. Alternativa B, os jebuseus. Alternativa C, os escravos. Alternativa D, os amonitas. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, os escravos. Em Êxodo capítulo 21 e versos 5 ao 6 está escrito: se o servo disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos e por isso não quero ir livre, seu senhor o levará perante os juízes, e o fará aproximar da porta ou da entrada do pátio, e furará a sua orelha com uma sovela, e ele o servirá pelo resto da vida. Pergunta de número 11. Quem desempenhou um papel proeminente, junto com seus irmãos, na reedificação da Porta das Ovelhas e ocupava a posição de sumo sacerdote? Alternativa A, Finéias. Alternativa B, Eliasibe. Alternativa C, Ilquias. Alternativa D, Anás. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Eliasibe. Em Neemias capítulo 3 versículo 1 está escrito: então se levantou Eliasibe, o sumo sacerdote, juntamente com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a Porta das Ovelhas, a qual consagraram, e lhe assentaram os batentes, consagraram até a torre dos 100, até a torre de Ananel. Pergunta de número 12. A quem Jesus falou sobre a necessidade de um novo nascimento? Alternativa A, Barzilai. Alternativa B, Zacarias. Alternativa C, Matusalém. Alternativa D, Nicodemos. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Nicodemos. Em João capítulo 3 e versos 3 ao 4 está escrito: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe, e nascer? Pergunta de número 13. Em qual livro da Bíblia o esposo faz um elogio à sua esposa, comparando-a a uma égua? Alternativa A, Eclesiastes. Alternativa B, Levítico. Alternativa C, Cantares. Alternativa D, Provérbios. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Cantares. Em Cantares capítulo 1 e versículo 9 está escrito: a uma égua dos carros de Faraó eu te comparo, ó amada minha. Pergunta de número 14. De acordo com o livro de Deuteronômio, quem era o proprietário de uma cama de ferro com 4 metros de comprimento? Alternativa A, Og. Alternativa B, Abner. Alternativa C, Golias. Alternativa D, Noé. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Og. Em Deuteronômio capítulo 3 e versículo 11 está escrito: Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos refães. Sua cama, feita de ferro, ainda está lá na cidade de Rabá, na região de Amon. Ela mede 4 metros de largura e 4 metros de comprimento. Pergunta de número 15. Quantas vezes Pedro recebeu a orientação de Jesus para pastorear suas ovelhas? Alternativa A, 4 vezes. Alternativa B, 3 vezes. Alternativa C, 5 vezes. Alternativa D, 7 vezes. Tempo na tela.
Acertou quem escolheu a alternativa B, 3 vezes. Em João capítulo 21 e versículo 17 está escrito: perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Pergunta de número 16. Qual profeta foi levado ao céu em um redemoinho? Alternativa A: Enoque. Alternativa B: Oséias. Alternativa C: Elias. Alternativa D: Joel. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Elias. Em 2 Reis capítulo 2 e versículo 11 está escrito: E, indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Pergunta de número 17. Qual indivíduo faleceu ao tentar preservar a Arca da Aliança de uma possível queda? Alternativa A: Paltiel. Alternativa B: Kenaz. Alternativa C: Onã. Alternativa D: Uzá. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Uzá. Em 2 Samuel capítulo 6 e versos 6 ao 7 está escrito: quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, e Uzá morreu ali junto à arca de Deus. Pergunta de número 18. Qual profeta foi orientado por Deus a preparar uma refeição utilizando fezes como combustível? Alternativa A: Naum. Alternativa B: Ezequiel. Alternativa C: Oséias. Alternativa D: Ageu. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Ezequiel. Em Ezequiel capítulo 4 e versículo 15 está escrito: E o Senhor me disse: está vendo? Estou dando a você esterco de vaca em vez de esterco humano, e você usará isso para assar o seu pão. Pergunta de número 19. Qual era o nome do servo do sumo sacerdote que teve a orelha cortada por um dos discípulos de Jesus? Alternativa A: Malco. Alternativa B: Ziba. Alternativa C: Eliezer. Alternativa D: Onésimo. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Malco. Em João capítulo 18 e versículo 10 está escrito: Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Pergunta de número 20. Como era conhecido o profeta Daniel por outro nome? Alternativa A: Nergal-Sharezer. Alternativa B: Labashi-Marduk. Alternativa C: Ivo-Merodach. Alternativa D: Beltesazar. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Beltesazar. Em Daniel capítulo 1 e versículo 7 está escrito: Mas o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Estamos chegando ao fim do nosso quiz bíblico. Me conte nos comentários quantas perguntas você acertou. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.